Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. A paz do Senhor Jesus, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que Deus esteja inundando o seu coração de paz e de alegria onde quer que você se encontre, em casa, no trabalho, ouvindo a Rádio Trombetas, que é para a glória do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre a ação do Espírito Santo na Igreja Fiel. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Meu irmão, a salvação, ela é acompanhada por bênçãos celestiais, como a busca, o recebimento e a conservação do batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais, a operação de milagres, sonhos e visões da parte de Deus, hinos e cânticos espirituais, expulsar espíritos demoníacos, possessas, fazendo tudo isso pelo poder do sangue, do nome de Jesus e inúmeras outras maravilhas da parte do Senhor ressurreto. São os dons espirituais na igreja. Nesta mensagem vamos enfatizar a dinâmica do Espírito Santo através do elemento humano, que pela maravilhosa graça do nosso Deus torna-se seu filho pela fé em Cristo e ao mesmo tempo torna-se seu servo por amor. Em primeiro momento, a ação do Espírito Santo concernente à conversão do pecador. A conversão ou novo nascimento, ela é efetuada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. João 3, versículos 5 e 8 e também João 16, 8. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Por mais eloquente que sejamos, qualquer pessoa que tenha uma excelente oratória não é capaz de convencer a pessoa do seu pecado. Trata-se a conversão aqui de uma milagrosa transformação que ele opera na alma, mas também na vida em geral da pessoa, que arrependida de seus pecados, aceita, reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja, sem o poder e sem o Espírito Santo, não consegue converter. Apenas consegue convencer e criar adeptos à sua religião, mas não converter a Jesus e aí ter a sua salvação. A ação do Espírito Santo, que é a habitação interior do Espírito no crente. Essa é uma realidade assombrosa para os santos de Deus, para os separados de Deus no Novo Testamento. É a nova ordem espiritual que experimenta a igreja como o corpo de Cristo, conforme Jesus revelou, em particular aos seus, após ressuscitar, quando assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. O Espírito Santo, na era da graça, habita em pessoas salvas, que pertencem a Cristo em espírito, alma e corpo. João 14, 16, 17, Romanos 8, de 9 a 11, 1 Coríntios 3, 16, Tiago 4, 5 e 1 João 4, 13. Além de Romanos 5, 5, que Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações, através do seu Santo Espírito. Uma outra coisa que mexe com o servo, com o membro fiel, é com relação ao fruto do Espírito, que muitos negligenciam, observando bem as passagens que tratam do fruto do Espírito a partir de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, e Efésios, capítulo 5, versículo 9, nota-se que esse fruto é o caráter de Cristo manifesto no crente. Relativamente óbvio, esta é uma das verdades para a igreja que desfruta dos dons espirituais. Esse fruto, meu irmão e minha irmã, que o Espírito quer produzir no cristão, tem muito a ver com o testemunho de Cristo manifesto no crente, de acordo com o seu viver. Muitos
professam, eu sou cristão, mas na verdade os seus frutos não são frutos de arrependimento, e nós devemos dar testemunho através do fruto do Espírito em nossas vidas. Aliás, Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, ele diz que muitos não cristãos zombam de Deus por causa do mau testemunho que cristãos têm dado. E nós precisamos observar isso. Uma outra coisa que é importante nós analisarmos é a ação do Espírito Santo concernente à santificação do crente. Aliás, a santificação tem tudo a ver daquilo que nós temos pregado e ensinado também nos últimos dias, que é sobre a salvação. Santificação. Esta é outra operação do Espírito Santo no espírito, alma e corpo do crente. O nome principal do Espírito de Deus através do Novo Testamento, o Espírito Santo, denota esta sua missão primacial. Santificar um povo para Deus, para habitar com Ele. Santificação é a obra poderosa e purificadora do Espírito Santo de Deus no crente, libertando-o da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2, lei nesse caso, fala de um princípio dominante escravizador, referindo-se ao pecado. É na área da santificação que o adversário concentra seus ataques, já que o termo igreja encerra em si mesma a ideia de separação da massa, sem Deus e sem compromisso com a fé, com a doutrina bibliocêntrica e com a pureza espiritual. Santificação, sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Santificar é manter-se separado para ser usado na obra do Senhor. O batismo no Espírito Santo. Esta é outra das sobreexcelentes verdades da igreja fiel que usa os dons espirituais nos dias de hoje. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, pela instrumentalidade do Espírito Santo para o ingresso do crente numa vida de profunda adoração e de eficiente serviço para Deus. Lucas 24:49, Atos 1:8, nós lemos, e também Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Muitos pensam e até ensinam que a nossa conversão é o batismo no Espírito Santo. Se esse raciocínio fosse correto, o que foi que os discípulos, já salvos, receberam no dia de Pentecostes? É uma pergunta que nós fazemos. Os dons do Espírito, que maravilha! Esses maravilhosos dons são dotações especiais e sobrenaturais, meu irmão e minha irmã, de capacidade divina na pessoa humana para serviço especial a Deus, na execução dos seus propósitos através da igreja fiel. Resumindo, são manifestações sobrenaturais da graça de Deus. Romanos 12:6. Duas das passagens principais sobre os dons estão em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 1 a 10, e também versículos 28 e 29. 4 objetivos desses dons. Existem mais, mas queremos destacar os 4. A glorificação do Senhor Jesus, João 16:14, 1 Coríntios 12:3, e a confirmação da palavra de Deus anunciada, Mateus 16:17, e também Hebreus 2:4. O avanço poderoso e irresistível e conquistador do Evangelho e da obra de Deus, como se vê no livro de Atos, e a edificação da igreja como corpo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. E uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus faz na sua ação é na adoração, no louvor. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é Ele que quer fazer nascer e conduzir o genuíno louvor e adoração a Deus na igreja. Hoje, o que muitos chamam de louvor e adoração não é outra coisa senão passatempo. Shows. Shows é para estrelas. E nós não somos estrelas, somos servos. Nós vamos ao culto, nós não vamos a show. Nós prestamos culto a Deus. E muitos chamam de adoração, de louvor, uma programação gospel, sem qualquer aceitação diante de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, e Colossenses capítulo 3, versículo 16, a expressão salmos, hinos e cânticos espirituais refere-se a esses elementos do louvor e adoração gerados, inspirados e motivados pelo Espírito Santo. O louvor inspirado e ungido pelo Espírito de Deus tem mensagem bíblica ao coração.
aguça a meditação nas coisas do alto, nas coisas do céu. Abre o coração fechado e eleva-o a Deus. Inspira-nos a devoção ao Senhor, aproxima a alma de Deus, fortalece a nossa fé, faz a alma ser grata a Ele, ao Criador dos céus e da terra. Desperta a consciência quanto ao pecado, transmite uma mensagem evangélica, bibliocêntrica ao pecador e ao crente, gera um profundo desejo em nós de maior consagração e santificação, glorifica somente a Deus, afugenta a tristeza e acalma o espírito abatido e perturbado. O louvor consola, alegra, entusiasma e também liberta do mal. O louvor, quando Deus e o Espírito Santo estão nele, no louvor. Agora, existem músicas que colocam alguma letra chamada evangélica que consegue emocionar, não é? E consegue mesmo. Agora você veja, músicas tidas como gospel, que coloca o homem no centro, o homem com o cetro, o homem no trono. Me dá de volta o que é meu, nós não temos nada. Como é que me dá de volta o que é meu se nós não temos nada? Se nós somos mordomos, somos devedores. Tudo foi feito para Ele e por Ele nós somos devedores. Então vamos deixar o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Que o Senhor assim nos abençoe. No nome de Jesus, Pai Celestial, dê uma bênção a cada ouvinte. Cada um se submetendo à ação do Espírito Santo, convencendo de todas as coisas, tornando-nos mais sensíveis, nos mostrando a direção, os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz, os nossos olhos para enxergar, Senhor, o que é profético, o que é espiritual. Senhor, ajuda cada um de nós nesses últimos dias difíceis e trabalhosos. Isso só pode ser feito com a ação do Espírito Santo em nós e na Igreja Fiel. Abençoa cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.